Boa noite, prazer estar com vocês novamente. Mais uma aula, segunda aula sobre criptoativos, criptomoedas, inclui Bitcoin, Ethereum, enfim, diversos tipos de criptomoedas, que é mais uma forma de diversificar os seus investimentos e é importante que vocês possam saber como analisá-los, como escolher em quem você vai colocar, qual projeto você vai colocar o seu dinheiro, você vai fazer o seu investimento. Para poder iniciar a aula, eu tenho que iniciar alertando que, como as criptomoedas são ativos de renda variável, então nós não fazemos indicação nem de compra nem de venda. O nosso objetivo é educacional, mostrar para vocês quais os tipos de análise que podem ser feitas, alguns dos diversos tipos de análise que podem ser feitos para que você possa escolher o seu criptoativo, sua criptomoeda, seu token, enfim, para que você possa fazer a escolha do que você vai investir. Então vamos começar? Para isso, vamos lá na nossa aula colocar primeiro a nossa aulinha inicial, só para poder fazer uma lembrança, né, do que nós já fizemos. Engraçado, a minha tela já aparece que ele está compartilhando. A tela de vocês não aparece compartilhando. Eu fico falando, agora sim. Agora apareceu um dos que eu quero mostrar para você, uma das formas que a gente pode fazer de análise utilizando a própria conta da Binance. A Binance é uma exchange, é uma corretora de criptoativos. Vamos ver se agora eu consigo trocar da Binance para o que eu quero mostrar para vocês. Isso, é isso que eu precisava. Depois eu faço esse cortezinho, então, para a gente poder iniciar. Essa apresentação foi a primeira apresentação que nós fizemos, tá? Então, vamos só rever alguns conceitos para a gente poder retornar para a nossa apresentação de hoje. Então, nós estamos falando sobre criptomoedas, coloquei o Bitcoin aqui como exemplo, porque é o maior dos exemplos. Expliquei o que são os criptoativos, né, que são ativos digitais, para quem não teve acesso à primeira aula. Essa aula está disponível lá, aqui, né, no caso, a gente está transmitindo ao vivo pelo YouTube, está aqui. Os criptoativos, você tem os criptoativos descentralizados, você tem alguns até que são parceiros centralizados, que têm outros tipos de controle, muitas vezes ligados até a bancos, mas a maioria são descentralizados. A história, um pouco do Bitcoin, né, criado em 2009. Uma blockchain, o que é uma blockchain, né? A maioria dos criptoativos, eles têm o seu registro digital, o seu livro caixa digital. A esse livro caixa digital, nós chamamos isso de blockchain, e ele é inviolável, e a vantagem dele é ser transparente, ok? E pode ser aberto e consultado por qualquer pessoa. Expliquei o que é DeFi, são as finanças descentralizadas. O contrário da DeFi são as finanças centralizadas, são as CeFi, né? Centralized Financials, que é do inglês. Então, as finanças descentralizadas que abrangem os serviços financeiros dentro da blockchain e que não dependem de regulações governamentais nem de bancos. Então, se é DeFi, então só fazendo uma relembrança, né? São os tokens, né, que são ativos digitais, que podem representar todo tipo de coisa, você pode representar com um token. A gente pode dizer que os tokens eles podem ser criados, né, dentro de uma criptomoeda. O que mais que a gente precisa relembrar aqui? Toda criptomoeda pode ser um token, mas nem todo token é uma criptomoeda, tá? Então, a criptomoeda, você tem uma criptomoeda digital, que ela pode ter a sua blockchain própria, né, como o próprio Bitcoin tem, o Ethereum tem, né? São as duas maiores criptomoedas em volume de negócios,
em, em quantidade e até em valor, né? Em valor também. Continuando, o que é interessante a gente lembrar? As exchanges, né? Como eu disse para você, que são as corretoras digitais. O que é o Bitcoin, que é a primeira criptomoeda criada. Os altcoins, que são todas as moedas que são alternativas ao Bitcoin. Todas as moedas que não são Bitcoin são alternativas. Elas são chamadas de altcoins. Então, o Ethereum é uma altcoin, Cardano é outro exemplo, Solana é outro exemplo. O que são as stablecoins? É bom a gente lembrar também que stablecoins normalmente são criptomoedas atreladas a uma outra moeda fiduciária. Moedas fiduciárias são, por exemplo, o real é uma moeda fiduciária, o dólar, o euro. Então, uma stablecoin por exemplo, a Tether, ela é uma moeda pareada ao valor do dólar, o USD Coin, o DAI, enfim. Isso aqui são só exemplos para a gente poder relembrar do que nós estamos falando, né? De qual universo nós estamos falando. Dentro disso, nós temos também as shitcoins, que são as moedas meme. Então, muitas vezes elas são criadas como uma piada, podem ser utilizadas, às vezes, até por pessoas mal intencionadas para poder manipular o mercado de alguma forma. As principais são a Dogecoin e a Shiba Inu, que são mais populares e mais movimentadas. O que são NFTs, né, que são os tokens não fungíveis, que podem ser músicas podem ser transformadas em NFTs, obras de arte, jogos, enfim, diversas coisas, todos eles registrados sempre dentro de uma blockchain para poder conferir uma autenticidade e até a escassez desses itens que faz com que eles sejam valiosos. O que torna, né, essas NFTs, como disse na primeira aula, valorizadas é exatamente a escassez dela. Então, se eu crio uma obra de arte, digitalizo ela, vendo ela como se ela fosse exclusivamente sem cópias. Então, eu tenho aquele ativo, alguém pode até tirar uma foto, fazer uma cópia, porém, aquele que eu tenho em meu poder, de acordo com o registro dela na blockchain, ela é exclusiva. Então, isso é um NFT. Que são as baleias e as sardinhas, né? Que vai ser interessante até para a gente poder chegar depois em alguns conceitos de movimento de mercado. Então, as baleias, né? As baleias normalmente são os animais grandes, né? Que engolem as sardinhas que são menores. Então, são os investidores que possuem grandes quantidades de criptomoedas e influenciam o preço, né, das criptomoedas no mercado. As sardinhas, os pequenos investidores, que têm pouca influência nos preços. E aqui o que definem os preços das criptomoedas. Sentimento de mercado, movimento das baleias, regulamentações, adoção das moedas no mundo real, a tecnologia e inovação por trás dessa criptomoeda e as formas de investir elas. Comprando a partir de fundos de investimento, negociando diretamente nas corretoras, minerando ou recebendo elas como formas de pagamento. Os riscos também, não vou entrar muito, porque tem esse vídeo lá disponível, então fiz um aparato dos principais pontos para que a gente possa ir para onde a gente quer hoje, que é a segunda aula. Então, deixa eu tocar aqui para que a gente possa ir para essa outra aula avançada de criptomoedas. Acho que já vai aparecer. Estou olhando aqui a outra tela. Como tem um delay, né? Eu sempre espero. Isso, agora deu certinho. Então, essa é a aula de hoje com foco na análise e o timing para compra e para venda de criptomoedas. Então, vamos começar analisando o que são mecanismos de consenso. Tá? Os mecanismos de consenso, eles são as formas como cada tipo de criptomoeda, como que ela produz, né? Ela paga, como que ela utiliza, como ela valida as suas criptomoedas. Então, por exemplo, o Bitcoin, ela usa esse POW, que é o Proof of Work, que é a prova de trabalho. Então, ele usa esse poder computacional para avaliar os blocos. Então, ela valida os blocos, o Bitcoin, usando essa forma, que é o POW. Vai ser interessante depois, quando a gente chegar no white paper, para vocês entenderem o que é isso daqui. Outros exemplos, no caso do Ethereum, ele utiliza o Proof of Stake. Então, a validação porque detém as moedas e faz o stake, né? Que é exatamente colocar as moedas para poder
serem mineradas e assim produzirem mais moedas, e uma vai validando, e conforme elas vão validando, elas vão minerando novas moedas, e aí a pessoa que tem as criptomoedas investidas, ela vai recebendo um pedacinho dessa criptomoeda de volta através dessa, dessa metodologia do Proof of Stake, que é o POS. Então, a validação das criptos pela POS tende a ter menor custo operacional e pode atrair mais projetos de investidores. Até porque o de prova de trabalho do Bitcoin, ele é um projeto que ele tende à escassez, né? A gente já tem minerado aí por volta de 19 milhões e 900 mil, se eu não me engano, acho que tem 1 milhão e 100 mil Bitcoins para serem minerados. Quando atingir 21 milhões, para de ser produzido, de ser minerado Bitcoin. E aí, quem tiver o seu vai ou continuar guardando, imaginando que o preço possa subir em relação a essa escassez, ou vai simplesmente negociar parte ou os totais seus bitcoins e aproveitar o dinheiro para fazer o que quiser, enfim, tá? Então vamos lá. O que são os tokenomics? Os tokenomics é a mistura do token e economics, né? Então, são algumas análises que a gente pode fazer dentro da, do mundo cripto. Então, por exemplo, o que a gente avalia com os tokenomics? A gente avalia do ponto de vista econômico, né? A oferta, que é um desses itens que eu estou falando, por exemplo, do Bitcoin, usando como exemplo, né? Qual que é a oferta que eu tenho de Bitcoin? A oferta do Bitcoin é no máximo 21 milhões. Então, eu já sei que, tendo 21 milhões de Bitcoins emitidos, acabou. Não vai mais ter emissão. Então, como eu disse, né? Poxa, comprei um Bitcoin a 500 mil, ficou escasso. De repente, nessa escassez, mais pessoas querendo comprar, essas pessoas que querem comprar vão pagar o preço de quem estiver disposto a vender. Então, se eu comprei a 500 e que estiver disposto a vender por 1 milhão, o preço dela e todas as outras pessoas também começaram a falar, olha, não vendo por menos disso. O preço começa a subir, começa a se valorizar cada vez mais. Funciona mais ou menos como os carros mais antigos, né? Você tem um carro mais antigo, bem cuidado, você não tem interesse em vender, com o tempo, né, sempre você andar na rua, alguém fala assim, poxa, que ano que é, né? Poxa, que bacana, quer vender? E aí você coloca o seu preço. Se a pessoa estiver disposta a comprar, ela paga aquilo que você estiver disposto, por mais alto que o preço possa ser. A distribuição dessa cripto, né, como que ela é distribuída, se a inflação tem efeito sobre ela, normalmente utiliza-se, por exemplo, o exemplo do Bitcoin, né, é o mais interessante, na sua valorização, né, como ela tem uma valorização interessante durante o ano, a valorização dela tende a vencer a inflação. Então, por isso que muita gente fala que o Bitcoin ele é utilizado como reserva de valor. Então, reserva de valor, o dólar, o ouro e o Bitcoin do ponto de vista do reserva de valor digital. Quais os incentivos que essa criptomoeda tem? Isso daqui a gente já está falando um pouco sobre as formas de analisar essas criptomoedas, mais ou menos como a gente faria com uma análise fundamentalista para ações e fundos imobiliários. Aqui eu só vou ter outras coisas que eu vou olhar diferente das ações, mas é o mesmo tipo de coisa. Por enquanto, ó, eu quero entender como que é o funcionamento dessa criptomoeda. Então, se ela tem incentivos, se ela tem queima e qual o seu uso. A queima, por exemplo, eu coloquei esse exemplo do BNB, que trimestralmente parte de tudo que aquilo que ele ofertou, o sistema ele tende a se valorizar e o sistema queima parte dessa produção para poder o quê? Para poder manter uma quantidade regulada de emissão e para poder fazer com que o token se valorize. Então, o próprio sistema foi programado para isso. Ele elimina parte da oferta para poder valorizar a moeda. A tributação das criptomoedas. Então, os ganhos, né, que você tiver acima de 35 mil no mês, eles são tributáveis. As exchanges nacionais, elas enviam os dados para a Receita, então você precisa ficar atento. Teve algumas mudanças em relação à forma como você paga, né, essa... Eu acho que só vai valer a partir de 2026, mas quando você estiver assistindo no futuro essa aula, é importante você pegar e aprofundar em relação a como vai estar essa questão dos impostos, mas hoje, né,
dentro de 2025 ainda, se você negociou, por exemplo, você negociou, comprou uma criptomoeda a 10 mil, ele se valorizou, ele dobrou de valor, virou 20 mil e você vendeu. Se você vendeu até o limite de 35 mil, você está isento de imposto de renda. Agora, se você vendeu, por exemplo, você comprou 34 mil, ele aumentou em valor, aumentou R$ 1.500, ele foi para 35.500, você já vai ter que calcular o imposto de renda com base nesse ganho de capital que você teve, que foi de 1.500. Então, você vai ver qual que é o percentual de imposto de renda com base no tempo que você tiver fazendo essa venda, tá? Pode não ser hoje, pode ser daqui a um ano, não sei como que vai estar essa questão tributária. Você vê o percentual e o percentual do imposto de renda é só sobre o ganho de capital. Não é sobre o montante, é só sobre em cima do que você recebeu, além daquilo que você pagou. Então, se eu paguei 10 mil, recebi 20, o imposto vai ser sobre os 10 que eu ganhei. Então, se eu negociei, comprei 15, valorizou 5, e eu, né, vamos supor até, eu tenho que pensar nesse valor de 35 mil, né? Imaginando que eu comprei 30 mil, valorizou 6 mil. Então, eu vou calcular em cima do que ele passou, né, do que ele excedeu esses 35 mil, ok? Então, declara o saldo também o saldo que você tenha das criptomoedas até 31 de dezembro de cada ano e as suas movimentações mensais. Eu, particularmente, prefiro deixar isso por conta do contador. A Exchange fornece, né, o demonstrativo, entrego na mão dele e ele faz. Tem gente que prefere fazer a sua própria. Eu, particularmente, desisti porque eu não tenho tempo hábil para poder ficar declarando, então entrego e o contador faz esse trabalho. A avaliação da utilidade. Outra coisa que é muito importante dentro da análise dos tokens, né, das moedas, é como que eu avalio se esse token ele é útil. Então, vamos lá. Qual que é o uso dele no ecossistema, num projeto, né? O que vai ser feito com ele? Ele vai ser usado para ser feito pagamentos? Ele vai ser feito como um item de uma governança de algum token? Ele vai ser utilizado para staking? O exemplo que eu coloquei aqui é do Link, né? Ele é essencial para operar o sistema da Oracle, da Chainlink. Então, ele é uma criptomoeda que ele é essencial para quem trabalha com Oracle. Então, quem precisa operar com Oracle precisa comprar essa moeda. Então, essa moeda vai ter um movimento. É isso que a gente está querendo dizer aqui. Ó. Qual que é o uso dele no ecossistema? Qual que é o uso dele no projeto? O projeto dessa moeda é essencial para operar o sistema da Oracle, da Chainlink. Então, ele vai ter gente negociando? Sim. Enquanto eu tiver gente utilizando o sistema da Oracle, em algum momento eu vou ter alguém utilizando a, a moeda Link. Os tokens com uso real têm maior chance de valorização. Então, outra coisa que a gente precisa estar atento vamos supor que em algum momento o governo brasileiro liberasse e falasse assim, olha, você tem que pagar, por exemplo, não digo nem o governo brasileiro, tá? Vamos começar pelos governos estaduais. Você vai pagar o IPVA do seu carro e de repente o governo, por exemplo, aqui no estado que eu estou, o estado de São Paulo, liberasse e falasse, olha, eu aceito receber o IPVA dos carros em criptomoeda, ou que pelo menos seja em Bitcoin. Isso vai, né, sair na mídia, olha, o governo de São Paulo está aceitando, e de alguma forma isso também tende a auxiliar na valorização da moeda. Imagine então se de repente o governo brasileiro optasse por receber o pagamento do imposto de renda, né? Então você vai ter que pagar o seu imposto de renda, você foi tributado e ele fala, olha, eu aceito receber parte ou totalmente o imposto de renda em criptomoeda. Então, isso também faria com que a notícia corresse, né? A mídia ia fazer várias matérias com base nisso, e isso ia fazer com que atrairia, né, mais pessoas a comprarem a criptomoeda, e isso faria com que ela valorizasse consequentemente. Outra informação aqui, as negociações, a P2P, né, que são point-to-point, as negociações diretas entre usuários, é uma opção também interessante para quem compra. Então, um exemplo, quem compra o SDT, que é uma stablecoin baseada no preço do dólar por Pix, no P2P da Binance, você pode negociar diretamente entre usuários.
os riscos, né? Por isso que eu coloquei aqui até em relação ao risco. Tem um risco de falta de custódia. É, por isso que o ideal é você fazer essas negociações utilizando o MaxChange. Eu, particularmente, prefiro usar a Binance. Tem gente que utiliza diversas outras plataformas. Eu prefiro a segurança e o tamanho, a robustez em relação à segurança da Binance. Não estou fazendo propaganda da Binance, porque não tenho contrato, não devo nada para eles, eles não devem nada para mim, mas é em relação ao meu sentimento em relação à segurança que eu tenho trabalhando com a Binance. Então vamos lá, para análise fundamentalista, para a gente poder ganhar tempo em relação às coisas que a gente ainda tem a ver. O que a gente analisa antes da gente ir para aquela parte de gráficos, como eu estava dizendo, né? A gente pode analisar a equipe. Então, eu vou pesquisar essa criptomoeda, quem é essa equipe. E você vai falar para mim, poxa, professor, mas dá um trabalho. A gente precisa lembrar que a gente está investindo, o ato de investir não é simplesmente você pegar o seu dinheiro e colocar em qualquer lugar, né? Você está colocando o seu dinheiro e você normalmente também não quer ser passado para trás, né? Ninguém começa a investir imaginando que, olha, se der certo, deu, se não der certo, perdi dinheiro, alguém me deu um golpe. Eu não acredito que as pessoas investam dessa forma. Todo mundo investe com a confiança de que as coisas vão dar certo. Só que para isso é interessante você fazer algumas checagens, né? É interessante você ter uma atenção onde você está colocando o seu dinheiro. Quando a gente estava trabalhando lá, renda fixa, que, por exemplo, você pega um CDB, você está colocando o seu dinheiro, está emprestando o seu dinheiro para um banco. Esse banco, você consegue também analisar se esse banco é um banco, qual o porte, né, o tamanho desse banco, seria mais ou menos como avaliar isso. A equipe, né, desse banco, quais as parcerias que esse banco tem, se esse banco vai fazer dinheiro, vai me trazer dinheiro de volta, ou se esse banco está correndo risco de falência. Em CDB, você ainda tem uma outra vantagem, que você tem o fundo garantidor de crédito, em caso de insolvência do banco, o fundo garantidor de crédito ele é ativado e até 250 mil você recebe o seu dinheiro de volta. Agora, quando a gente está falando de ativos digitais, principalmente renda variável, não tem essa garantia. Não existe o fundo garantidor de crédito. Então, qualquer coisa que possa acontecer nesse mercado e você realmente, por exemplo, a criptomoeda, ela entrar em default, né? O preço dela foi igual a zero, você simplesmente perde o capital que você colocou. Então, é interessante que ao investir, você possa dar uma olhada nisso. Avalie a equipe, avalie as parcerias que ela tem, avalie a adoção, aonde que essa moeda é adotada, para que ela é adotada. Né? A comunidade, vou mostrar depois também um exemplo de comunidade, o código que ela utiliza e os takenomics, como eu mostrei para vocês, né? Que é aquele item que eu já falei anteriormente. O estudo de caso. Então, por exemplo, o Ethereum ele tem uma forte base de desenvolvedores, milhares de apps, que são os aplicativos não centralizados, que utilizam o Ethereum. O staking, que é o processo das redes blockchain como Ethereum e outras criptomoedas usam para validar as transações na blockchain em troca de uma recompensa. Então, ela, além de tudo, ela tem o stake, né, que é a validação das transações nas blockchains, ela gera uma remuneração. Então, poxa, essa pessoa vai receber rendimentos com base nesse stake. Então, tudo isso eu estou avaliando. No que ela é adotada? Né? Qual é o tamanho dessa comunidade? O que eu ganho investindo com essa criptomoeda? Então, isso é uma das formas da gente fazer a análise fundamentalista de uma criptomoeda, uma altcoin, né? No caso, se ela não for o Bitcoin, o white paper e o roadmap. Por que eu coloquei isso daqui? Então, você vê como que essa aula ela acaba ficando com uma quantidade gigantesca de informações. O white paper ele mostra os fundamentos, a tecnologia, a equipe e o tokenomics que vai ser utilizado para aquela criptomoeda. Como que eu pesquiso isso, professor? Você vai lá no Google, pesquisa o white paper e o nome da moeda. Normalmente ele vai te redirecionar para o site da equipe de desenvolvimento dessa criptomoeda e lá vão estar as informações referentes a essa criptomoeda. Então, qual é a tecnologia que ela utiliza, para que, né, a adoção, né, se ela tem parcerias com universidades,
que dá mais uma ideia de segurança e de confiabilidade em relação ao projeto. O roadmap, ele é um outro documento que indica as entregas futuras, né? A partir daqui, o roadmap seria o caminho, né? Mais ou menos o caminho a ser trilhado, o mapa que vai ser trilhado em relação a essa criptomoeda. Tá, ela existe hoje para isso. Vai sofrer alguma mudança no futuro? Aonde essa criptomoeda quer chegar? O roadmap seria mais ou menos isso. Qual é a ideia dela no futuro? Qual é a entrega que ela pretende fazer futuramente em relação ao seu projeto inicial? Então, avalie se essas entregas estão sendo cumpridas, conforme o cronograma. Então, olha, até 2027, o roadmap de tal moeda diz que essa moeda vai alcançar tantos por cento de mercado. Ou que ela vai ser utilizada para poder validar outros tipos de contratos inteligentes. Enfim, com base nisso, você consegue saber também, e é aberto, tá? É aberto para toda a comunidade, se essas metas estão sendo cumpridas. Se as metas não estão sendo cumpridas, de repente é o tipo de criptomoeda que você não quer estar tão envolvido. Se é uma equipe forte, uma equipe que trabalha, uma equipe que tem interesse em fazer com que a moeda se desenvolva, então é o tipo de negócio que a gente quer estar dando uma olhada melhor em relação à compra. E análise técnica. Para análise técnica, eu vou colocar aqui alguns exemplos, tá? Então, o que a gente pode fazer da análise? Primeiro, essa parte teórica, para depois a gente ir para a parte prática. Então, algumas coisas que eu posso olhar dentro da análise técnica para criptomoedas, muitas vezes eles são utilizados também para ações, tá? Podem ser utilizados também para negociação de dólar, ele pode ser analisado também para índice de bolsa, enfim. Vários desses indicadores que eu coloquei aqui são indicadores muito bons para que a gente possa fazer a análise dos momentos em que o preço ele está. E também o momento em que. Deixa eu tomar um pouquinho de água. O momento também em relação às forças compradoras, às forças vendedoras, os momentos em que os investidores estão olhando, né, com que sentimento os investidores estão olhando essa criptomoeda. Então, o que a gente pode usar? Então, a gente pode usar o índice de força relativa, que é o RSI, do inglês, né? Vou mostrar um exemplo utilizando o RSI, outro exemplo mostrando o índice de lucro do produto gasto, o SOPR. Se eu não me engano, nesse de força relativa eu coloquei um pouquinho de MACD, a convergência e divergência de médias móveis, as médias móveis, o volume, que é o volume de negociação, e os candlesticks, que são as velas, que vão ser aqueles verdinhos e aqueles vermelhinhos que a gente olha no gráfico. Então, um exemplo, né? O Bitcoin ele rompeu uma resistência de 350 mil em abril de 2024, com o RSI em 65 e um volume crescente. Então, quando a pessoa olhou que teve aquele rompimento de preço, que a gente vai dar uma olhada lá, o rompimento de preço, o RSI estava na casa de 65 e o volume mostrava um crescimento, era um momento interessante para poder fazer a compra do Bitcoin. E o time, né, de compra e de venda. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, o RSI, então abaixo de 30, possivelmente é um valor interessante para compra. Você vê que ali eu já coloquei até 65. O 65 já era interessante porque já estava abaixo de 70. Em 70 já é considerado um valor interessante para você poder vender. Vai ter a linha, eu vou mostrar para vocês onde aparece. O cruzamento das médias móveis também é um outro detalhe interessante. Quando as médias elas estão caminhando paralelamente, em algum momento a média corta, né, cruza, e ela começa a apontar para baixo, quando tem esse cruzamento de médias móveis, pode ser um momento interessante para poder mostrar uma reversão de tendência, então um movimento que está sendo de alta, cruzou a média móvel, ela pode começar a te indicar um movimento que o preço pode cair, ou mesma coisa, nas médias móveis baixas, começa você tem a média mais longa começar a cruzar a média intermediária, pode mostrar um movimento de reversão também de tendência de queda para um movimento de tendência de alta.
e os suportes e as resistências que validam esses sinais. Então, tudo isso daqui é a parte mais teórica, tá? Outra coisa que eu coloquei aqui que é interessante a gente saber os movimentos e os sentimentos em relação ao momento de negociação. Então, o que são os bull e os bear markets? Bull é o touro, o bear é o urso. Tá? Então, os mercados de touro, que é aquele que faz o movimento, né? O chifre, o movimento do touro de baixo para cima, e o bear market, que é o movimento do urso, que vem com a patada de cima para baixo. Então, no mundo dos investimentos, os termos touro e urso são frequentemente usados para descrever as condições do mercado. Então, bull market e bear market são expressões relacionadas aos movimentos de alta e baixa do mercado, indicando tendências comportamentais dos investidores. O bull market é caracterizado pelo otimismo e sentimento de confiança dos investidores, que possuem altas expectativas de que os resultados vão continuar. Por outro lado, o bear market é causado pela perda de confiança do mercado, gerando um sentimento pessimista generalizado do investidor. Os mercados de touro e urso impactam as criptomoedas de maneiras opostas, e é possível aproveitarmos esses ciclos para fazermos bons investimentos. Então vamos lá. Antes de a gente prosseguir com o mercado de touro e o mercado de urso, eu quero primeiro explicar o SLPR, porque depois a gente vai fazer a junção desses dois para poder entender o que é o momento melhor ou não, utilizando um outro gráfico que eu vou mostrar. Então, o que é o Spend Output Profit Ratio, o SOPR? Então, o que ele significa em tradução simples? É a proporção de lucro dos saldos gastos. Atua como indicador on-chain, que é tirado do blockchain, né? Essa informação tirada do blockchain, que representa os lucros e as perdas dos ativos digitais movimentados dentro dessa rede blockchain, através da variação entre o preço de compra e o preço de venda. Quando o SOPR, a gente vai dar uma olhada lá, ele estiver acima de 1, ele me demonstra que os investidores estão lucrando no momento da saída de suas operações. Então, passou de 1, opa, eles estão lucrando quando eles estão saindo. O contrário se aplica quando o SOPR está abaixo de 1. Indica que os traders, que são, né, os negociadores lá de compra e venda de Bitcoin, por exemplo, estão zerando suas posições com prejuízo durante períodos de queda do mercado. Ok? Por enquanto, então a gente vai olhar nesse númerozinho. Então, quando ele estiver mostrando que ele está acima, então ele está acima, os investidores estão lucrando quando eles estão saindo, quando eles estão vendendo as suas posições. E quando ele estiver abaixo de 1, os investidores estão zerando, estão saindo. Zerar é sair das suas posições, estão finalizando, e eles estão finalizando com prejuízo. E isso causa inicialmente uma queda do mercado. E ele vai criar oportunidade de compra. Então, analisando o movimento do mercado usando o SOPR, o Bull e o Bear Market. Então, agora a junção desses dois. Então, em tempos de Bull Market, o mercado está acostumado a passar por rápidos movimentos de correção, o que acaba puxando os valores do SOPR, né, para baixo, para níveis abaixo de 1. Então, isso significa que os traders que executaram suas ordens durante esse período, eles estão vendendo com prejuízo. Ele está abaixo de 1. Isso ocorre em momentos em que há um aumento da confiança dos investidores de que os preços continuarão subindo. Portanto, não seria o ideal liquidar suas posições quando o índice estiver abaixo de 1, indicando um prejuízo. O contrário se aplica durante o bear market, quando todos estão liquidando suas posições ou esperando o ponto de equilíbrio para vender. Quando o SOPR está próximo de 1 ou maior que 1, as pessoas começam a vender ainda mais, à medida que atinge o ponto de equilíbrio. Com uma oferta maior, o preço despenca. Então, vamos deixar aqui como que a gente vai usar o SOPR usando o Glassnode. O Glassnode é um site, um gráfico, que ele vai exatamente mostrar já esse número para a gente de forma bem simples. Então, o que eu vou querer lá? Quando a linha laranja estiver acima de 1, significa que as pessoas estão vendendo com lucro. E elas vão entrar no bear market. Quanto mais alta, indica mais ganância do mercado e risco de comprar na alta, podendo ser o melhor momento para a venda e não a compra. Então, se ele está em 1 ou acima de 1, pode ser um momento melhor para que eu já tendo, eu venda e coloque o lucro no bolso. Eu não compro. A linha laranja abaixo de 1 significa que as pessoas estão vendendo com prejuízo,
Está indicando medo, podendo ser o momento ideal para comprar e não vender, para o início de uma tendência de bull market. Ok? Então, bastante coisa, bastante informação. Por isso que eu falei para vocês que eu tentei parar para até não colocar mais informação para não virar um curso intensivo de horas e horas de análise de criptomoedas. Então, vamos primeiro. Deixa eu interromper essa daqui. Vou trocar a tela para a gente primeiro analisar esse laranjinha que eu estou falando para vocês. Vamos mostrar aqui, ó, o Glassnode, ok? Vamos analisar esse amiguinho aqui, tá? É a página, tá? Glassnode Studio. Aqui a gente clica em gráficos e aqui tá o laranjinha que a gente está dizendo. Compro só usando isso? Não. Isso daqui é mais um indicador que me mostra em relação ao bull market ou bear market. O que está acontecendo com o preço e com a negociação do Bitcoin. Por exemplo, tá? Estou usando aqui, ó. Ele pode ser utilizado para Ethereum, Solana, USDT, enfim. Esses amiguinhos aqui, essas criptomoedas, mas eu estou usando o do Bitcoin, por exemplo. O que eu quero dar uma olhada aqui? Vamos dar uma olhada. O que significa essa linha preta? A linha preta, ela significa o preço. E a linha... Deixa eu enxergar aqui para poder pegar aqui um ponto interessante. Então, a linha preta é o preço e a linha laranja é exatamente o SOPR. Quando ele está em 1, ele está aqui acima, ó, principalmente, olha esse exemplo. Ó, ele fez esse ponto aqui no alto. Deixa eu parar nele só para você ver o valor que ele deu. Olha lá. Ele deu um SOPR acima de 1. Deu 1,17. Esse é um bom momento para você poder comprar? Não. Esse é um bom momento para você poder vender. Esse é o momento que as pessoas estão muito gananciosas. O que você faz? Você sai. Você não compra. Você vende, põe o lucro no bolso e espera que ele caia. Ok? Que é isso que eu acabei de falar para vocês. Quando ele está abaixo, vamos pegar um exemplo aqui. Quando ele esteve, por exemplo, aqui abaixo, ó, ele chegou em 0,97. Ele cruzou aquela linha, né, principal, essa linha aqui, ó. Ele cruzou essa linha, que é a linha do 1, e veio aqui para baixo um pouquinho. Ó. Aqui é um bom momento para eu poder comprar. Ela está abaixo de 1. Aqui as pessoas estão pessimistas. Quando as pessoas estão pessimistas, elas estão vendendo, o preço está caindo, eu vou entrar e vou comprar e vou pagar ela mais barato. Ok? Nesse momento, ó, ela ainda está em 1,01. Ela está quase em equilíbrio. Tá? O que você pode fazer? Por isso que eu digo que não pode ser um único indicador. Você pode aguardar, ver se de repente ele volta a chegar aqui próximo, ou se ele de repente rompe esse fundo aqui. Ó. O que é romper esse fundo? Se essa linha laranjinha descer e ficar maior do que essa última linha laranjinha aqui. Que eu coloco o mouse, ele não aparece. Mas onde está o tracejadinho, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, que é essa aqui. Ó. Vou puxar o mouse mais para o lado. Então, você pode aguardar ela tocar essa linha ou romper essa linha para baixo. Pode indicar que esse SOPR vai continuar em queda. Portanto, se pode ser, né, como isso daqui é estatística, não tem uma certeza absoluta em relação a isso, mas ele pode te indicar que, olha, você pode comprar ele mais barato. Ok? Porque é um momento onde as pessoas estão mais receosas. Ele está fazendo uma análise matemática aqui, onde ele pega tudo aquilo que foi vendido, tudo aquilo que foi comprado, e ele faz uma média. Ele te fala: olha, as pessoas estão mais vendendo do que comprando. Então, aqui ele me mostrou que as pessoas estavam mais comprando do que vendendo, é o bom momento de sair. E aqui vai mostrar que as pessoas estavam mais pessimistas. Possivelmente as pessoas ficaram mais pessimistas. O que o investidor fez? Opa, esse momento aqui é um bom momento para aproveitar. Mesmo acima de 1, mas imaginou que não cairia mais que isso, entrou, comprou e teve um ganho. Chegou aqui, o que ele fez? Vendeu de novo. Ok? Aproveitou que teve, aí você vê que é acompanhado de um movimento, ó, movimentinho de alta. Teve um movimentinho de alta e já botou o lucro no bolso. E espera novamente descer para poder ficar fazendo esse movimento de compra e de venda do criptoativo.
Do ponto de vista do Bitcoin, historicamente, é mais interessante a pessoa comprar e reter o Bitcoin. Por quê? Porque a gente sabe que ele vai entrar em escassez. Ele vai entrar em escassez e, muito provavelmente, esse preço vai continuar subindo. É o que se espera, é o que o mercado espera, com base nessa escassez. Então, se você compra, vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, todos. Olha o preço da linha preta do Bitcoin. Como em alguns momentos teve uma euforia gigantesca, e aí o preço começou a cair. Quando ele passou aqui da linha, né, começou a ficar abaixo de 1, 0,99, ele começa a subir de novo. Ok? Então, vamos pegar um outro exemplo aqui, 0,98. 0,98, ele começou, ele foi caindo ainda, depois ele se recuperou. Quem comprou, passou do valor, vende ou segura. No passar do tempo, essa linha preta, o que ela me mostra? Ela mostra que o preço do Bitcoin ele está em escalada praticamente contínua. Lógico que aqui eu estou analisando o preço desde 2013. Então, quem comprou aqui em 2013 o Bitcoin, olha lá, a $13, agora está em dólares, ele está em 100 e. Deixa eu voltar aqui. 113 mil, já teve, acho que 118. Acho que o gráfico já está um pouquinho é, é, atrasado. Então, valeu muito mais a pena a pessoa comprar e segurar e não precisou ficar olhando nem esses gráficos. Ok? Então, para ela não fez diferença se estava acima ou abaixo. Hoje, faz um pouco mais de diferença a gente olhar se está acima ou abaixo de 1, para poder entender o momento. Se é um momento em que quem já comprou está aproveitando o momento de ganho e está vendendo, ou se quem já vendeu tornou o produto, a cripto mais barato, ficou com um preço mais interessante e vale a pena comprar para esperar um novo ciclo de bull market, novo ciclo de valorização, revertendo a tendência que estava de baixa. Ok? Então, por isso que a gente olha isso daqui. Isso daqui é um dos que a gente vai olhar. Agora, uma análise mais complexa, a gente vai fazer usando esse outro que eu tinha mostrado aqui, que são os gráficos mais complexos, tá? Deixa eu ver se eu consigo maximizar ele. Só que se eu maximizo ele, eu perco as informações que eu quero aqui. Deixa eu ver por este outro. Se eu consigo deixar a tela inteira. Isso. Agora ficou melhorzinho. Vamos lá. O que eu vou analisar aqui, que eu vou mostrar para vocês? Vou analisar algumas coisas. Para quem nunca teve contato e sempre olhou e vê na TV, às vezes mostrando, né, esse gráfico de barrinhas vermelhas, barrinhas verdes, aqui é onde as coisas acontecem, tá? Então, para a gente não entrar muito no como que significa cada um desses candles, tá? Dessas velas, os verdinhos significa que o preço subiu, os vermelhinhos significam que o preço caiu. Subiu e caiu com base em quê? Dá uma olhadinha aqui onde eu estou colocando o mouse. Esse gráfico é um gráfico diário. Então, ele significa que cada barrinha dessa, cada velinha dessa, é a negociação de um dia. Então, ela abriu, fez negociações, fechou um período de um dia. Então, como que ele fez? Houve maior movimento de compra ou maior movimento de venda? Agora, só tenho esse? Não. Eu tenho um movimento de 1 segundo, de 15, de 1 hora, de 4 horas, o diário, semanal. Tá? Isso usando aqui a Binance. Dependendo da ferramenta que você tiver, você pode ter até o mensal. Ok? Então, isso daqui é um gráfico de candles. Essas três linhas que eu estou mostrando para vocês são isso daqui, são as médias móveis. Então, a média de 7 períodos, média de 25 e a média de 99 períodos. Ok? Então, com base nisso, quando eu vou passando o mouse aqui, ele vai mudando esses números. Tá? Uma das coisas que a gente olha também é isso aqui, cruzamento de médias móveis. Ele cruzou aqui, teve um cruzamento da média mais longa, né? No cruzamento da média mais longa, a média mais longa ficou em cima, o preço começou a cair. Aí, de novo, ele foi, cruzou. A média intermediária, a média de 25 períodos,
e a média mais curta de 7 períodos, ambas cruzaram a linha de tender, a linha das médias mais longa. Então, quando elas cruzaram, opa, ela está me indicando que esse preço pode estar tendendo a subir. E foi realmente o que se configurou. Houve o cruzamento da primeira média aqui, a segunda média aqui, e aí ficou bonitinho, ó. A menor, a média e a mais longa. Em relação a períodos, tá? Períodos de 7 dias, como está analisando aqui diário, né? Períodos de 25 dias e o período de 99 dias. Mas poderia ser de 1 segundo, 7 segundos, né, no caso. Posso mudar esse período também? Posso colocar de 10 segundos, 20, eu não sei, isso também é mutável, tá? Eu coloquei aqui, deixei o de 7, 25, 99 mesmo. Então, cruzou de novo as médias, ó, aqui, cruzou aqui e voltou. Então, aqui ele já me mostra que, olha, pode ser que esse preço continue subindo. E foi exatamente o que aconteceu. Essa média sustentou esse crescimento e o preço do Bitcoin continuou subindo. Isso é uma das coisas que eu olho. Outra coisa que eu vou olhar é aquele RSI, que é isso aqui, ó, RSI, ok? O RSI, nesse caso aqui, ele está analisando 14 períodos. Então, toda vez que ele chega, não sei se vocês lembram lá o valor, né, de 70 e 35 aqui, ó. Essa linha é a linha de 70, ok? E essa outra linha aqui, ó, essa outra linha é a linha de 30. Aqui no meio, a gente tem uma linha intermediária, tudo bem? E aqui a linha de 60. O que a gente busca? A gente busca fazer o seguinte: se essa linha passa a linha de 70, significa que ele está sobrecomprado. O que acontece? Ele está valendo mais do que ele deveria nesse momento. O que o analista ele enxerga aqui? Ele enxerga aqui. Se nesse momento ela está sobrecomprada, tem muita gente pagando mais do que ela valia, eu começo a vender e pôr o lucro no bolso. Ok? E aí ela começa a cair. Começa a cair e ela chega, de repente, a um patamar onde, igual eu falei para vocês, né, abaixo, por exemplo, de 50 períodos, né? Caiu o índice de força relativa, ele caiu abaixo de 50. Bom, se ele caiu abaixo de 50, pode ser o momento de eu voltar e comprar de novo essa criptomoeda. Então, imagina que aqui, ó, quando ela cruzou essa linha, em algum desse momento eu comprei de novo o Bitcoin. Comprei e o que ele fez, né, nesse movimento? Ele subiu e subiu aqui de novo. Voltou acima de 70. O que o operador fez? O trader vendeu de novo e pôs o lucro de novo no bolso. E aí o que acontece? Ela começa de novo a ficar. Quando ela vem aqui para baixo, né? Principalmente ó, nesse momento, ó, que é o exemplo aqui, um exemplo bacana para poder mostrar. Aqui a gente diz que ele está sobrevendido. Ele está sendo vendido por um preço até menor do que realmente ele deveria estar valendo. Então, é como se fosse uma pechincha. Ele está muito barato. Então, ele ficou muito barato. Quando ele olha isso daqui, ele percebe, ó, tem uma barrinha vermelha, ó, muita gente vendendo. Então, se muita gente vendendo, ó, puxou o preço abaixo do que ele deveria estar valendo. Você vê que depois começa a ganhar força de novo, as barrinhas verdes aqui. Eu começo a ganhar volume novamente. Eu começo a ganhar volume e aos poucos esse preço ele vai ganhando força e ele vai se valorizando. Então, aqui é um gráfico de volumes, aqui é o gráfico do índice de força relativa em inglês, o RSI, e aqui o gráfico de candles com 3 médias móveis. Podia colocar mais um monte de coisa? Podia. Mas para não deixar extremamente poluído o gráfico, então, o principal aqui que a gente quer olhar, inicialmente, a, a reversão de tendência aqui, a troca do movimento das linhas de média, tá? Então, a gente olhou, encontrou elas aqui. A gente olhou também que em algum momento, ó, quando elas trocaram, ó, o preço já estava mais alto, ainda assim ela subiu mais, eu poderia ter ganho ou mais ou menos nesse intervalo. Houve uma correção, isso aqui a gente chama de correção, e aqui você olha, teve uma queda em relação ao volume, o aumento do volume de vendas, e ela começou a ficar barato de novo. Ficou barato, o que aconteceu? Voltaram a comprar. Olha o gráficozinho verde, e olha aqui os candlezinhos verdes, puxando o preço para cima. Ok? Então eu posso unir aquela interpretação fazendo análise técnica
Posso fazer a interpretação daquela linha aquela linha laranjinha que a gente estava usando do SOPR, se ele está abaixo ou acima de 1, e eu posso confirmar o momento, de repente, que eu vou entrar utilizando esse outro gráfico. Isso, utilizando esse outro gráfico. O gráfico de candles pode ser feito aqui mesmo, se você tiver uma outra plataforma que você utiliza, pode ser feito aqui. Deixa eu só dar uma olhada lá se tem alguma coisa no chat. Não tem. Mas vocês estão conseguindo entender? Para alguns, isso daqui é um mundo novo. Né? Você olhar o gráfico e falar, putz, quanta coisa. E realmente, isso daqui, esse tipo de gráfico, esse tipo de análise, ele vai ser praticamente o mesmo quando você estiver mexendo com ações. Quando você estiver mexendo com ações, pode usar o índice de força relativa, sim. Pode usar como confirmação também os volumes, sim. E principalmente o uso das médias móveis. O uso das médias móveis é importantíssimo. Aí, se você quiser fazer uma análise mais aprofundada, aí você pode ir para a análise dos candles. Deixa eu ver se consigo colocar aqui o de um segundo, para você ver como os preços eles vão mudando. Isso daqui é um gráfico, olha como as médias vão se cruzando o tempo todo. Isso daqui reflete os movimentos de compra e de venda. Aqui ó, é muito rápido também. O índice de força relativa em relação a isso, ele não para. Aqui ele está te mostrando, ó, está mais caro em relação a esse momento. Ó. Ele está batendo no mesmo valor que ele bateu aqui. Em algum momento, esses caras vão executar isso e vai começar a cair. Ó, em algum momento, o cara ganhou dinheiro, ele comprou por aqui, ganhou dinheiro, o que, que ele vai fazer? Chegou aqui, está sobrecomprado, ele vai vender. Olha lá, comprou aqui embaixo, está para sobrevendido. O preço vai se movimentar. Em algum momento, esse preço também, quem ganhou dinheiro vai querer sair. E começa. Ele fica fazendo isso. Isso aqui é de um em um segundo. Precisa analisar ele assim tão rápido? A menos que eu for fazer, for ficar fazendo trade o tempo inteiro. Só que isso daqui gera custo também na corretora. Então, é, não é todo mundo que vai fazer isso, vai fazer essa análise de ficar comprando e vendendo, comprando e vendendo. Principalmente em Bitcoin, que é o que eu estou mostrando para vocês. Que, historicamente, quem comprou e não fez absolutamente nada teve valorização. Então, agora, eu estou mostrando para vocês como que isso, de forma rápida, como que ele demonstra no gráfico. Ó. Então, ó, o preço caiu, está sobrevendido. Ó. O preço deu uma bela de uma caída. Possivelmente alguém vai entrar aqui comprando. Ó. Já começa a aparecer os primeiros gráficos aqui de ganho de volume. E ele ainda está barato. Por exemplo, tá? Se eu estivesse analisando um gráfico mais longo, aqui ele vai ser essa bagunça. Em algum momento ele vai começar a ganhar de novo força, vai ficar mais caro. Olha lá, alguém já entrou comprando, começaram a ganhar dinheiro, as médias se movimentando de novo, ó, cruzamento da média, já começou a ter um cruzamento da média, em algum momento também eles vão começar a vender de novo. E fica fazendo isso daqui. Tá? Então vou voltar para o gráfico diário, que ele fica mais estável. Ele só vai trocar esse candle de um em um dia. Então eu estou analisando isso daqui. Se eu olhar amanhã, vai ter mais uma velinha dessa. Não, eu não quero porque esse gráfico é muito lento. Então troca o gráfico de uma hora. A cada uma hora ele vai me mostrar. Então aqui eu tenho um movimento de queda forte ou de realização de lucros. Ó. Tem um cruzamento forte de médias móveis. Tenho um ganho de volume de venda grande e o índice de força relativa já está aqui embaixo. Ele está sobrevendido. Então, de repente, para quem quiser fazer um trade para entrar e tentar ganhar com essa valorização, imagino que ele possa subir novamente até os 60, pelo menos, né? Os 60 ou os 70 ou até mais 80 para poder ganhar dinheiro. É uma possibilidade. Agora, para quem fala assim, cara, eu vou comprar, eu não vou ficar olhando nada disso, eu quero guardar ele lá. O Bitcoin é interessante nesse sentido, porque historicamente ele se mostra um cara que mantém a valorização. O Ethereum também tem uma boa valorização, mas se eu trocar aqui o Ethereum, é que aqui eu estou usando par, Bitcoin e o USDT, mas eu posso usar também, deixa eu ver se eu consigo trocar aqui pro Ethereum.
Ele vai mudar o gráfico, acho que eu vou perder até as coisas que eu já tinha colocado. Eu não vou fazer isso, não vou bagunçar meu gráfico, não, senão depois eu vou ter que colocar tudo de novo para poder mostrar. Ok? Isso daqui é análise técnica. Tem várias formas de fazer essa análise, tá? Uma delas, e mais simples também, seria o seguinte: o rompimento de topos e fundos, tá? Ascendentes ou descendentes. Então, isso daqui serve para ações também. Se eu não me engano, lá quando eu estava analisando ações, eu gravei a aula sobre análise técnica de ações, eu comentei um pouco sobre isso. Imaginando que ó, o último fundo, o último pedaço mais fundo foi aqui onde eu estou passando o mouse, ó, onde eu coloco o mouse e forma aquela linha branca. Você percebe que houve um rompimento desse fundo, que é o fundo anterior, que é este daqui, ó, tocou e manteve o preço, aqui já não. Aqui eu tive o rompimento. Então, como eu tive um rompimento, eu tenho que esperar. E aí, vai se confirmar um movimento de queda ou não? Como eu estou num gráfico de 1 hora, ele só vai me aparecer o próximo gráfico ali daqui 1 hora. Se eu quiser trocar para gráficos mais rápidos, aí ele vai ficar trocando aqui. Eu vou entender o que vai acontecer com esse movimento. Aqui eu já estou para frente daquele gráfico. Aqui eu vou analisar, eu vou ver se esse movimento ele vai continuar em um movimento de queda, que começou aqui, teve um gráfico, teve um candle bem grande de venda, ou se em algum momento ele vai começar de novo, ó, como as médias já se tocaram, se ele vai começar de novo a buscar essa média mais longa, buscar o preço dessa média mais longa, que é o valor que ele está mostrando aqui, e se ele vai se valorizar novamente. Ok? É bastante coisa para analisar? Opa, com certeza. Se alguém falou para você que análise técnica, análise gráfica, análise fundamentalista era fácil, ele tentou te passar a perna. Não é fácil, mas é possível fazer? É. É possível de ser feito? Sim. Desde que você entenda o que cada um desses caras aqui significa. E todos eles são relativos ao valor, todos eles são relativos ao preço. Então, se eu tenho mais negociação, se eu tenho mais negociação de compra, mais negociação de venda, se eu tenho mais volume de compra ou mais volume de venda, se as pessoas estão dispostas a pagar mais caro ou estão dispostas a pagar mais barato, tudo isso a gente vai dando uma olhada aqui. Tem mais um monte de coisa que a gente vai analisar, mas hoje, para a gente poder não bagunçar a cabeça de vocês de uma vez, eu acho que seria legal a gente parar, por enquanto, nessa análise técnica aqui, principalmente do Bitcoin. Mas se vocês quiserem entrar, ou se vocês quiserem abrir uma conta na Binance, vocês podem colocar nos gráficos, né? Entrar lá, coloca gráficos, escolhe qual o ativo que você quer analisar, e aí você consegue analisar diversos tipos de moedas. Eu queria bastante ver se encontrava o Ethereum, mas. Ó, Ethereum Bitcoin. Vamos ver se eu vou manter, só para a gente poder finalizar. Ó, esse daqui é o gráfico diário de Ethereum. Se eu quiser analisar ele o semanal, para poder mostrar um gráfico maior, o Ethereum ele já tem um movimento diferente em relação ao preço. O Ethereum não está com tanto desenvolvimento como o Bitcoin, que mostra, né, uma certa ascendência. Mas mesmo assim, ele já está mostrando que o preço está praticamente sobrevendido. Está na casa, mostrando também, a última linha, está na casa de 70. Quando ele está aqui na casa de 70, não é interessante eu comprar. Eu vou esperar que esse preço corrija, que ele caia, que ele saia dessa área para poder eu entrar e comprar. Pode ser que aqui eu já saia vendendo, quem comprou aqui está com lucro, já saia vendendo e esse preço caia mais, é onde você fica com prejuízo na mão. Ok? Deixa eu então parar esse pedaço, voltar. Dúvidas? Sim? Não? Então são análises que a gente faz, tá? As análises que a gente faz a fundamentalista, para se você quiser olhar o projeto. Ah, eu tinha ficado de mostrar. Deixa eu colocar aqui novamente. Tinha ficado de mostrar a comunidade. Deixa eu ver em qual aba que eu deixei, né? Isso. Comunidade. Comunidade. Comunidade do Solana. Opa, apareceu. Joia. Demorou, apareceu. Aqui, ó. Vamos trocar.
Ó, Solana. Aprenda os podcasts, orientação, ó, os anunciantes, ó, membros, ó, 70 mil membros, 3 milhões no Twitter, 86 mil inscritos no YouTube, nas redes sociais deles, o e-mail, enfim. Então, isso daqui, ó, Solana. Quero mostrar para vocês por exemplo, os documentos, ó, modelo de conta do Solana, como que é a parte da conta, a parte de estruturação, ó, as contas exigem depósito, o proprietário de cada conta, como que é a chave pública do endereço, como que é o código de programação dele, enfim. Isso daqui é para poder mostrar que é aberto, transparente, e eu quero a comunidade. Cadê? Eu tinha colocado a parte que aparece comunidade do Solana. Eu acho que esse daqui é isso mesmo, comunidade Solana. Então aqui é a comunidade, as pessoas que fazem parte, os desenvolvedores, enfim. E aqui eu tenho também o white paper. O white paper dele, ó, a arquitetura do projeto, a performance da blockchain, né, quem fez que é o Anatoly. Né, depois vocês pesquisam isso, que vocês vão ver o Anatoly Yakovenko, vocês vão ver ele, vocês vão ver coisa legal. Você jamais vai falar que esse cara criou tudo isso. Mas em inglês, né? Para quem quiser acompanhar em inglês, até quem quiser de repente até traduzir, talvez até o própria internet traduza para você poder dar uma olhada, mas isso daqui eu estou mostrando para vocês mais para saber assim, a garantia, a viabilidade do projeto. Então, o projeto que deixa as coisas às claras, o projeto que tem um white paper, que ele explica o que vai fazer a 32 páginas, como que ele funciona, né? Como que as transações, enfim, né? Muita informação e as informações têm que estar abertas. É isso que faz com que a moeda ela ganhe em transparência, né? Ganhe em respeito de mercado, onde você possa olhar e falar, poxa, tem gente séria por trás desse projeto, né? Eles sabem o que eles querem fazer, eles sabem onde eles querem chegar, enfim, tá? Isso aqui é mais um exemplo que eu tinha separado para poder mostrar para vocês em relação àquilo que eu tinha dito lá no começo da apresentação, a parte teórica. Então, dá uma olhada no white paper, dá uma olhada no roadmap. Isso se você também não tiver muito afim de ficar olhando lá na análise técnica. Posso fazer análise fundamentalista? Posso. Quero juntar os dois, fazer análise fundamentalista. Eu olhei, por exemplo, a Solana, poxa, um projeto interessante, um projeto que já está andando, vou ver para que ele serve, entendi para que ele pode ser utilizado. Legal, vamos dar uma olhada se é o momento, de repente, de comprar ou se é o momento de esperar um pouco para poder comprar. Aí eu vou na análise técnica e vou analisar os candles, vou analisar o gráfico, da forma como eu mostrei para vocês, né? Utilizando médias móveis, cruzamento dessas médias móveis, o índice de força relativa, que você ativa também lá no gráfico, é só você ativar. Então, vou olhar tudo isso, para ver até se eu consigo mostrar para vocês, se consigo voltar e mostrar o que eu ativo. Deixa eu voltar aqui para o Bitcoin. Isso, voltei. Agora ele parou de mostrar a telinha preta. Eu coloquei. Se eu encontro aqui. As de trading. Indicador técnico. Posso escolher aqui os indicadores que eu quero. Por exemplo, bandas de Bollinger, acumulação de distribuição, canais, canal de média móvel, canal de preço, enfim. Tem N possibilidades, eu vou escolher o que eu quero. Deixa eu ver se está aqui. Ó. O RSI, olha lá. RSI, índice de força relativa. Esse daqui que eu ativei, tá? Para poder aparecer esse roxinho aqui embaixo. Ativei também os indicadores de médias móveis. Ó, média móvel pode ser exponencial ou média móvel simples. E volume.
Eu posso adicionar também o volume. Aqui, o volume, ok? Então, basicamente isso. Bom, como que eu coloquei isso para poder mostrar aqui na tela, né? Senão você ia perguntar, poxa, mas como que você colocou isso? Tá tudo isso disponível lá na parte de gráficos da Binance, ok? Eu posso abrir o gráfico, diminuir o gráfico, tornar o gráfico menor ou maior, enfim, tudo isso a gente tem disponível, ok? Certinho? Deixa eu sair de novo. Bom, né? Às vezes ele dá essas travadas aí de memória, mas insiste um pouquinho e funciona. Coisas de quem está fazendo ao vivo. Tudo bem, pessoas? Então, assim, espero que vocês possam estar entrando, né, nesse tipo de análise. É uma análise que demanda estudo, sim. Então, não adianta vir com muito papo de que, né, é tranquilinho. É tranquilo a partir do momento que você estuda. Fica mais fácil a partir do momento que você estuda. Chegar simplesmente com a cara e a coragem e falar, vou fazer, você toma um risco que talvez você não precisasse. Então, eu posso analisar um pouco mais? Posso. Posso ter um pouco mais de paciência, aprender, olhar o vídeo, olhar lá, entender como que funcionam os candles, entender como que funcionam as médias, entender como funciona, né, o sobrecomprado, quando o preço está além do que aquilo que deveria estar, o sobrevendido quando está além do que ele deveria valer, abaixo, né, do que ele deveria valer. Então, tem volume, não tem volume, está diminuindo o volume, isso para análise técnica. Ou eu vou lá, olho o projeto, vejo se eu não vou tomar uma puxada de tapete, né? De repente aparece uma criptomoeda lá, eu olho e falo, puxa, o preço está baixo, está todo mundo comprando, vou comprar também. Aí ela tem uma alta explosiva, chega lá em cima, o cara que criou a moeda, ele vende tudo, joga o preço lá para o chão e você perde seu dinheiro. Você toma uma puxada de tapete. Se não me engano, do inglês é o rug. Eu esqueci a outra parte do nome, que é o termo em inglês. Mas em português você toma puxar de tapete. Então, quando você tem o white paper, você tem o roadmap, você tem a comunidade, você vê que tem pessoas que estão ali no desenvolvimento da criptomoeda, ela te passa uma garantia em relação a onde você está colocando o seu dinheiro, o que você está fazendo com o seu dinheiro. Você não está colocando ele num golpe, né? Você não está jogando o seu dinheiro no escuro. Você sabe o que você está fazendo e aonde esse projeto, o que esse projeto almeja, como que esse projeto ganha dinheiro, qual é o problema que esse projeto quer solucionar. Esse é um dos maiores pontos que você precisa estar atento na hora de investir, não só em criptomoedas, como em ações, fundos imobiliários, enfim. Tudo bem? Dúvidas? Sim? Não? Conseguiram entrar nesse mundo, ver, dar uma olhadinha, a gente ir aperfeiçoando e aprofundando. Depois a gente vai pegar as aulas sobre ações de análise técnica, vamos aprofundar isso daqui, vamos pegar mais esmiuçada a parte de candles, eu quis fazer uma aula mais focada para as criptomoedas, ainda ficou coisa de fora, para não ficar extremamente longa a aula, mas como a gente já está próximo do horário que a gente coloca para a aula, até mais tardar 22 horas, eu acho que ficou bem interessante para você já entender como que você pode fazer para analisar, como você pode fazer para comprar, como entender o momento de comprar, como entender o momento de vender, quais as ferramentas você pode usar, né, tanto da Binance como da outra que eu usei para vocês, do Glassnode, que é um gráfico também tá ali gratuito, mas se você quiser pagar, puder ter acesso a gráficos mais aprofundados, fica a seu critério, ok? Mas com isso você já consegue se virando e já consegue fazendo pequenos movimentos, se você quiser. Ninguém precisa entrar comprando 1 milhão, né, em criptomoedas. Se você entrar no mercado e falar assim, bom, vamos lá para aprender. Comprei 10, 20 reais, não vai te deixar nem rico e nem pobre, mas vai te trazer um ganho educacional para você poder entender como que funcionam os movimentos de altos, os movimentos de baixos, os momentos de bull market, os movimentos de bear market, para você poder entender você entender o sentimento de mercado, né, o sentimento dos analistas.
E aí você consegue entender os momentos em que você vai comprar e vender. Essas áreas são bicho, mais necessárias, exatamente. Dão trabalho, mas são extremamente necessárias. Para quem quer entrar nesse nicho, esse tipo de análise, quando eu bato o olho, eu já consigo, opa, eu sei o que está acontecendo. Exigiu tempo? Porra, pra caramba. De 2017 para cá, eu tenho 8 anos olhando para a cara deles aqui para poder entender um pouco do que está acontecendo. Tem casos que está há 20, 30 anos trabalhando com isso. E até porque eu não sou um cara de mercado, né? Eu sou um cara da educação, um cara é um professor que aprende, um professor que ensina. Então, não tem nada que me desabone em relação a aprender para poder ensinar vocês com um pouco mais de experiência que eu tenho em relação a isso, né, com os estudos que eu tenho, que já fiz em relação a isso, para que você possa entrar com conhecimento, já não entra cru no mercado. Tudo bem? Ok? Então, eu vou encerrando, tá? Gratidão por mais uma aula, muito obrigado por ter acompanhado. Espero que tenha sido interessante para vocês. Espero que vocês possam curtir, que vocês possam posteriormente vou editar o começo da aula, compartilhar, deixar o joinha, se tiver dúvidas, deixar as dúvidas também, para a gente poder ir tirando essas dúvidas conforme elas forem surgindo. Tudo bem? Então, boa noite, muito obrigado, um abraço para vocês, bom descanso e assistam quantas vezes forem necessárias para que você possa ir inteirando e alguma dúvida que surgir, chama a gente, ok? Abraço, pessoal, boa noite, bom descanso para vocês.